Se tu desejares nessa noite abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro dessa compilação de livros chamada Bíblia, Escrituras Sagradas. O título da mensagem dessa noite que nós vamos falar, que nós vamos meditar em menos de 1 hora. Avisaram para os visitantes que hora que acaba o culto? 8h30 da noite encerra o culto, fica tranquilo. 8h30 a gente encerra, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. O título está lá atrás. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, quando Deus começou a criar, Ele criou céus e terra. Aí no versículo 2 nós entendemos que passou centenas, milhares, nós não sabemos, de anos. E no versículo 2 diz que a terra que Deus tinha criado, ela se tornou um caos. Amém? Tudo que Deus cria é perfeito. Amém, irmãos? Deus não criou uma terra sem forma e vazia. No capítulo 1 e versículo 1, Deus criou os céus perfeitos com anjos, querubins, arcanjos, serafins, seres viventes, estrelas. Estava tudo certo, tudo ia conforme, presta atenção nisso, irmãos, conforme a primeira manifestação da vontade de Deus. A Bíblia diz que um ser criado chamado Lúcifer, um querubim da guarda, um querubim ungido, a Bíblia diz que Deus olhou para ele e ungiu ele. Ele falou, tu serás o guardião de toda a minha criação. A Bíblia diz que ele se exaltou, ele se ensoberbeceu, ele se rebelou, ele não quis mais ser representante, ele quis ser Deus. E a Bíblia diz que já não houve mais lugar para ele. E ele foi lançado sobre a terra. E a terra se tornou, no versículo 2, a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, irmãos? O que eu quero falar nessa noite é que Deus, a graça de Deus, oferecida somente a homens e não a anjos, a graça de Deus, ela se manifesta em meio ao caos. Amém? Eu creio que tu vais entender nessa noite por quê. Nós vamos entender nessa noite por quê que Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu se manifestar em meio ao caos. Glória a Deus. Tu conhece a historinha? E me desculpe aqui o termo pejorativo historinha. Só que é uma historinha muito mais real que a tua história que tu tens até hoje. A terra começa a ser restaurada. A terra estava sendo restaurada, porque sobre a face do abismo estava trevas. Mas sobre a face das águas, o que nós ouvimos hoje aqui sobre águas? Sobre a face das águas estava o Espírito de Deus. Amém? Em meio ao caos, Deus começou a revelar graça. Abre comigo no livro de Gênesis, ainda no capítulo 3.
A terra vai sendo restaurada. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e assim o homem foi feito. Versículo 7. O homem já vivia a graça aqui, irmãos? O homem já vivia a graça de Deus? Não. Ele tinha sido gerado por Deus. Para que Deus se revelasse em graça, teria que ser em meio ao caos. Se o que te traz para o Senhor, se o que te moveu a primeira vez, se tu não tens a concepção, se tu não consegue formar um juízo dentro de ti, que sem o Senhor a tua vida é um caos, não é graça que tu tens vivido. Amém? Amém? Se tu tens corrido atrás de coisas para que o caos passe, não é graça que estão te oferecendo. Amém, irmãos? Gênesis 3, versículo 7. Depois que a mulher é seduzida por Satanás e peca, oferece ao seu marido, ele pega e peca. Então foram abertos os olhos de ambos e eles conheceram que estavam. Tem algo, irmãos, mais caótico do que a nossa nudez ser exposta? Quem é que já sonhou que estava peladão no meio de alguém? Da multidão. Jesus! Coisa feia, né, irmão? Se tu nunca sonhou, pede para alguém que já sonhou. Geralmente esse tipo de sonho tu acorda com vergonha. Se tu acorda assim decepcionado, abandonado, confuso. Amém, irmãos? A Bíblia diz que no momento que os olhos abrem, eles saem de um estado de perfeição e se encontram num estado de pleno caos. E a partir desse momento, Deus começa a se revelar como um Deus não só criador, mas um Deus de graça. Versículo 7, continuando. Eles conheceram que estavam nus e eles colheram folhas de figueira. Eles fizeram para si aventais. Versículo 8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, como era de costume. E se escondeu Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? O mesmo homem, a mesma mulher, criados à imagem e à semelhança de Deus, que aguardavam ansiosamente a viração do dia, para que o Senhor viesse conversar com eles. Agora são os mesmos que dão lugar para aquela expectativa de amor, de relacionamento, para uma expectativa de terror e medo. Amém? Agora o que tu já precisa entender de imediato é que todos nós fazemos o caminho inverso de Adão. Porque Cristo disse, eu vim restaurar todas as coisas. Amém, irmãos? Ele veio dar continuidade da revelação da graça em meio ao caos. Se a tua vida é um caos, tu precisa de Cristo.
Versículo 9. Estão lá eles escondidinhos atrás de uma árvore. É ou não é engraçado? Se tu tens o entendimento de Deus, quem que crê que tem o entendimento de Deus? Que Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo. Isso aí que tu pensou agora, Ele já sabia. É assim que tu vê Ele? Não é engraçado Adão se escondendo atrás de uma árvore? De Deus, desse Deus? Irmãos, a gente se esconde atrás de coisas mais visíveis que uma árvore do Éden. Eu creio que as árvores do Éden eram bem grandes. E ainda assim era impossível se esconder do Senhor. Amém, irmãos? Cenário de caos não é para se esconder. Cenário de caos é para dizer, socorre-me, Senhor. Adão, onde é que tu estás? Eu estou aqui nu. Aconteceu algo de errado. Estou contemplando que algo não está certo em mim. Cenário de caos, irmãos, é para pedir socorro por salvação. É cenário para dizer, Senhor, tira essa vergonha da minha vida. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, aonde tu estás? Deus queria uma confissão, Deus queria um pedido de socorro. E Adão disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que tu estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comestes? E o homem diz, olha, comer eu comi, mas só comi porque a mulher que tu preparou para mim me deu, me ofereceu. Amém? Irmão, cenário de caos não é momento de ficar dando desculpa. Às vezes as pessoas até confirmam e afirmam que a vida dela está um caos, mas logo em seguida vem a desculpa. Adão foi responsável pelo cenário de caos na vida dele. Esse cenário de caos onde Deus se manifesta não é um cenário coletivo, é um cenário individual. Amém? Quantos aqui estão nesse cenário e continuam dando desculpas? Deus só queria um pedido de socorro. Mulher, por que tu pecaste, mulher? Foi por causa da serpente. O único que não deu desculpa foi o diabo. Tu não vai ler que Deus falou, por que tu pecou, serpente? Amém? Porque já tinha caído, já tinha sido destituído, irmãos. Acompanha comigo agora no versículo 21 do capítulo 3. Deus começa a anunciar as consequências dessa queda. Mas no versículo 15, não precisa ler. No versículo 15, irmãos, Deus faz uma promessa de restauro. Nascerá de ti, mulher, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Vai nascer de ti, mulher, aquele que vai pisar a cabeça daquele que te enganou. O chamado para as nossas vidas é o caminho inverso do de Adão. Ei, se alguém falou para ti que tu nasceu filho de Deus, mentiu para ti. Davi diz, eu nasci num cenário caótico. Davi diz, eu fui formado em iniquidade, cheio de pecado, me concedeu a minha mãe. Davi fala no Salmo 51, reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Muitas pessoas ainda confundem. O que Cristo fez na cruz foi pagar o preço dos teus pecados.
Então, se agora tu já teve esse preço pago, se agora o cenário de caos está começando a melhorar, a informação ruim, talvez para alguns de nós, o preço foi pago. Agora os pecados continuam habitando na nossa carne. Amém? Versículo 21. E fez o Senhor Deus, e Deus fez para Adão, assim tu vai entender melhor. E Deus fez para Adão e para a sua mulher o quê? Túnicas, vestimentas, que cobrisse a sua vergonha da nudez, feitas de peles, e os vestiu. Foi num cenário de caos que simbolicamente pela primeira vez sangue foi derramado, para que o homem não precisasse andar em vergonha nu. Amém? Eles colheram flores, folhas, porque até ali eles só mentiam, eles não matavam ainda. Aí Deus vem e sacrifica um animal, tira a pele e veste os seus filhos. Amém? Abre comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu estava preparando essa mensagem hoje e eu falei para minha esposa. Existem tantos cenários de caos individuais na vida dos salvos da Bíblia, fica difícil escolher um. Alguns vão acreditar, outros não. E eu citei alguns para ela, eu já tinha o meu preferido que eu queria citar nessa noite. Ela falou, esse aí, antes de eu falar, esse aí da viúva de Naim, esse é caos. Eu falei, era esse mesmo que o Senhor tinha queimado no meu coração. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pensa num evangelho que relata milagres que Jesus fez. Amém, irmãos? Tinha prostituta, tinha leproso, tinha o servo de Jairo, tinha o cego de Jericó. Cenários de caos que prepararam o caminho, o ambiente para que a graça de Deus se revelasse. Ei, glória de Deus, graça de Deus, melhor dizendo. Glória de Deus, sabe o que é glória de Deus? Quando os olhos se abrem. Tu era cego, fisicamente, os olhos se abriram, isso é glória. Deus cura uma enfermidade, isso é glória. Agora, quando tu entende, miserável homem que sou, quem vai me livrar do inferno? Isso é graça. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz, nós vimos a glória do único Filho de... João diz, nós vimos milagres, vimos ressurreição. Nós vimos coisas que só o único Filho de Deus, o gerado de dentro dele. João diz que ele era o quê? A palavra. Fala aí, aleluia. Saiu de dentro de ti. Deus falou, haja no princípio. E a palavra saía. Era o Filho. E fazia. O Salmo diz que sacrifício tu não querias, Senhor, mas um corpo me preparasse. Um dia a palavra saiu e habitou em um corpo de homem. Amém, irmãos? Para pagar o preço do nosso caos. Tem milagre aqui nessa noite. Tem cura, tem tudo aqui nessa noite, mas não troque nada disso por salvação.
Amém. Eu conheço um monte de gente que é curada, que é próspera. E a vida interior e o eu interior é um caos. Versículo 11. E aconteceu pouco depois, e aconteceu que depois de Jesus fazer alguns milagres, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos discípulos, seguidores. E quem mais ia junto, irmãos? Veja que a Bíblia faz distinção de discípulo e multidão. Ia junto com Jesus pessoas que queriam segui-lo. Tinha pessoas que iam atrás dele para apenas ver o que estava acontecendo. Amém? Tinha pessoas que tinham contemplado a graça. E tinha uma multidão que tinham contemplado somente a glória. E quando chegou perto da porta da cidade, as cidades eram fortificadas, por isso que tinham portas nos muros. Eis que eles iam levando um defunto. Estão acompanhando? Estava acontecendo um funeral em Naim. Só que como tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Lucas dá o detalhe desse defunto. Ambiente de funeral é causa ou não é causa, irmãos? Por mais que tu diga, eu já falei para os irmãos, eu quero todo mundo chorando quando eu morrer. Por quê? Porque o Senhor não vai para o céu? Espero que sim. Mas porque é agradável viver comigo? Vocês têm que sentir saudades de mim. Vocês têm que ficar pensando que nunca mais vão me ver. Amém? Não tem nada de festa não, irmãos. A Bíblia manda chorar os nossos defuntos. Amém? Sofre a dor da perda. Sofre a dor da perda. A salvação é um consolo. Para que tu não morra junto. Em ti mesmo. Em opressão, em depressão, em questionamentos. Agora isso aqui era um ambiente de caos já. Já era um velório, já era um enterro. Só que a vez que ele era um defunto, filho único de uma mãe. Eu sei que as mães vão dizer, quem tem 10 e perde um é a mesma coisa. Eu creio que quem tem só um e perde um, irmão usador, é ainda multiplicado. Só que daí nesse cenário, um cenário onde Cristo viveu, a Bíblia diz que essa mulher, além de perder o único filho, homem, ela perdeu o marido. Ela perdeu o prazer do filho e ela perdeu o seu único sustento, o seu filho. Uma sociedade, uma realidade onde mulheres não trabalhavam. Ela perde seu marido, se torna viúva. Aí daqui a pouco ela perde o seu filho. Versículo 12. E junto com essa mulher ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, e o Senhor Jesus contemplando o cenário de caos, de tristeza, de opressão dela, ele se moveu de íntima compaixão por ela. Amém, irmãos? Mas o que faz a diferença é a nossa atitude diante desse mover de compaixão. Quantas e quantas vezes o Senhor já não contemplou o nosso cenário caótico?
se moveu e disse o que disse para ela: mulher, não chores. Ei, salvação é pela fé. Quando mudar o meu cenário eu vou crer. Esse cenário que é proposto para que tu sejas salvo não vai mudar nunca. Amém, irmão? Jesus diz: mulher, não chores. Quem crê que ela parou de chorar? Mas o defunto estava morto. O filho continuava dentro do caixão. Jesus se move de compaixão. Jesus é movido pela miséria daquela pessoa e diz: mulher, não chores. Tu vai conhecer o que é graça. Amém, irmãos? Graça é o Senhor chegar aonde tu está. Não existe coincidência. Não existe coincidência para aqueles que são eleitos, chamados por Deus. Era exatamente em Naim que Jesus precisava passar naquele dia. A Bíblia diz no versículo 14: chegando-se, primeiro ele moveu o seu íntimo, depois ele moveu o seu corpo. Ele tocou no esguife. E os que levavam o caixão pararam. Irmãos, existia ou não existia um ambiente de fé naquele lugar? A fama de Jesus corria. Eu sei que talvez tu nunca contemplou ele, mas eu creio que a fama dele já chegou até ti. Naim não tinha contemplado Jesus pessoalmente. Eles nunca tinham visto ele ressuscitar ninguém, mas eles já tinham ouvido falar. Jesus falou: mulher, não chore. Ela parou de chorar. Jesus toca no esguife, irmãos. Eles pararam. Amém. Pare nessa noite. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. Olha para cá. Irmãos, até aqui é glória. Jesus falou: jovem, se levanta. É glória. Se não tivesse a continuação do versículo, seria apenas glória. A vez que Jesus pega o jovem e entrega para a sua mãe. Não era o defunto que precisava de Jesus. Ele morreu de novo. Era a mãe que precisava dele. Amém, irmãos? Isso é graça. Isso é graça, irmãos. A vez que Jesus diz: levanta-te. Pega o defunto e entrega a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E eles glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Leia comigo o restante. E Deus visitou o seu povo. Amém, irmãos? Em cenário de caos. Uns mais, outros menos. Mas em cenário sim de caos, onde tu não consegue dar jeito na tua vida. A glória se manifesta para que tu conheças a graça de Deus. Aqui te salva. Irmãos, glória não salva, graça salva. Glória não salva, graça salva.
Moisés manifestava a glória de Deus, mas não havia salvação para o pecador. Mas havia o quê? Esperança. Havia esperança para esses que contemplaram a glória de Deus e permaneceram esperando. Essa multidão confessou aquilo que estava estabelecido. Um grande profeta se manifestou e Deus visitou o seu povo para salvar. Abre comigo em Romanos, capítulo 9. Ontem estávamos reunidos com alguns irmãos, falando das coisas do Senhor. Deu uma hora que eu falei, ei, Deus, vamos para casa. Falei, chega. 2h da manhã, o povo não queria ir embora. Eu falei, vamos embora que a dona da casa quer dormir. Amém, irmãos? Falei, vamos embora. Eu estava testando eles que me testaram. Tive que mandar eles embora. Glória a Deus. Estão aprendendo. Romanos 9. E lá nós conversávamos sobre as coisas de Deus e alguém perguntou, qual é o livro mais importante da Bíblia? Eu disse, pergunta difícil. Mais importante. Agora, se nós formos para o Novo Testamento, um livro muito interessante, que nos ensina demais, o que nós mais precisamos, salvação, é o livro de Romanos. Na carta aos Romanos, Paulo destrincha muito bem o que é lei, o que é graça. Paulo vai nos ensinar esse caminho inverso. O caminho inverso de Adão. O caminho onde nós nascemos por consequência daquele primeiro cenário de caos. Nós nascemos no caos. E de repente Jesus toca e diz, para tudo. Para tudo. Vou começar a mudar a história. Amém, irmãos? Amém? Amém? Ei, Jesus devolveu o filho, ela continuou viúva. Ela vai contemplar o marido lá na glória. Amém? Qual marido? O que morreu? O que morreu? Se foi salvo, ele vai dizer, Pai do Senhor, meu amado. Ô, se contenta aqui. Quem aqui é casado? Aproveita bem. Aproveita. Isaías diz, aquela que era chamada viúva, nunca mais será chamada de viúva, ela terá um esposo, o Senhor. Amém, irmãos? A plenitude é lá. Não creia em fábulas. Agora creia que existe graça para te resgatar. E nesse livro, muito complexo, perigoso, cheio de versículos que nós podemos escorregar, nós vamos meditar em algumas coisas. Porque como foi falado, se eu creio, o preço do pecado agora ele é pago. Quanto custou para mim? Quanto custou? Nada, eu só precisei parar de chorar. Eu só precisei ouvir a voz dele e parar de chorar. Crê. Parar de chorar antes do cenário ser mudado. Agora para ele custou a cruz. Lembra da primeira pele, do primeiro sacrifício? Também conversávamos sobre isso ontem. Alguém falou, temos que cuidar para não voltarmos à nossa velha natureza. Depende qual que tu se refere. A minha velha natureza de caos que me condena, essa ficou para trás. Amém?
O escrito de dívida, essa minha antiga natureza adâmica, essa ficou para trás. Agora eu tenho a minha natureza ainda nessa terra humana, a qual Paulo diz que o pecado habita nela. As coisas que tu praticavas, se tu deixou de praticar e tu já és um salvo, elas estão aí esperando a oportunidade para sair para fora. Amém? E o que vai acontecer se sair para fora? Tu encontrarás lugar de arrependimento, porque o preço que te condenava já está pago. Foi um sacrifício, um pagamento, um perdão. Amém, irmãos? Pastor, então posso pecar? Pode. Então por que eu não peco? Porque eu não devo. Amém? Não foi o pecado que causou caos? A graça de Deus, sim, irmãos, mesmo que tu pecar. Eu não posso vir aqui dizer para ti parar de pecar para ser salvo. Isso não é graça, isso é obra. Então por que eu não peco? Porque esse pecado que agora habita aqui em mim foi pago, não me mata mais eternamente. Ele causa caos na minha vida, sim ou não? Mata alguém num dia de ira para tu ver. Tu vai se arrebatar dentro de uma cela fria. Estão entendendo? No momento de ira tu peca, matar é pecado. Aí tu vai para a cadeia. Isso é causa ou não é causa? Graças a Deus nunca entrei lá. Nunca me pegaram, eu era esperto. Brincadeira. É caos. Agora esse caos já não condena mais, esse caos oprime, te priva. Aí lá dentro da cadeia tu se arrepende daquilo. Não é que tu perdeu a salvação e restaurou a salvação, tu só continua com ela. Tu diz, meu Deus, o que eu fiz? Amém? E se Jesus voltar, a chance é que tu saia para tu estar no Brasil, né? Talvez fique lá uns 6 anos. Mas já o negócio é tenso. Mas se Jesus voltar, é de lá que tu vai subir. Amém? Tá dando para identificar? Pastor, mas esse negócio de pecado é complicado. Sabe para quem esse negócio de pecado é complicado? Para quem é religioso. Deus, na figura de Cristo, nunca teve problema para tratar de pecados. Amém? Quem tinha problema com pecado eram os religiosos. A vez que uma mulher adúltera foi pega no próprio ato. Os religiosos que conheciam a lei do adultério, onde dizia que se alguém fosse pego no adultério tinha que ser apedrejado até a morte. Quem estabeleceu essa lei do adultério? Tem certeza? Quem estabeleceu a lei do adultério? Deus. Por que Deus estabeleceu a lei do adultério, irmãos? Porque é no caos que ele manifestaria a graça. Amém? O homem adultera por causa da dureza herdada de Adão. Paulo diz que Deus dá a lei para que toda boca se calasse. Amém? Essas coisas que tu não podes fazer, que tu faz, que habita em ti, é para tu bater no peito e dizer, tenha misericórdia de mim, Senhor. Salvo ou não salvo? Amém? Miserável homem que sou.
Jesus nunca teve problema com o pecador. Nunca. Os religiosos trazem essa mulher e dizem, olha, a lei manda apedrejar, o que tu dizes? Eles queriam testar Jesus. Jesus se inclina, eles perguntam, ele se inclina, ele responde. Aquele que possa abrir a sua boca, apedreje ela. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Amém? A Bíblia diz que um a um vai saindo. Porque em cenário de caos, que o Salvador, o único digno, o único santo, se manifesta. Amém? Então, se alguém que tu conhece, ou tu próprio, se encontrar nesse cenário de caos, de pecado, de queda, tu que está próximo, não é para tacar pedra, não. É para tu sair de fininho e deixar que Deus haja na vida dele. Larga a pedra. Jesus falou, mulher, daqui a pouco ela levanta a cabeça. Talvez ela fez assim, né? Será que as pedras amorteceram o meu corpo? Ela não olha nenhum dos acusadores, não encontra nenhum acusador. Jesus fala, cadê eles? Ela falou, não sei, sumido. Provavelmente eram piores, iguais, ou um pouquinho melhor que eu. Jesus falou, pois é, mulher, nem eu te... Vai e não peques mais. Mulher, tu está salva, não te condeno. O que ela fez, o crime dela era digno de morte. E Jesus, naquele momento, salva ela. Ela está salva, não morreu. Aí Jesus diz, agora salva, vai, mas não peques mais. Amém? Não passe por vergonha. Não passe por riscos. Não estrague a tua reputação. Veja como agora muda a concepção do pecado. Nós precisamos aprender a lidar, irmãos, com o pecado. Porque Deus sabe lidar com o pecado, Deus sabe lidar com o pecador. Davi, no Salmo 51, ele falou, Senhor, me ensina o teu caminho. Davi tinha sido ungido rei, jovem, aos 16, 18 anos. A vez que Deus escolhe ele é ungido rei. Mas ele leva 20 anos para começar a reinar. Ele passa 20 anos agradando a Deus. E ele começa a reinar, e ele intensifica as obras das suas mãos. Ele era um rei justo, um rei piedoso. Ele conhecia a glória de Deus, sim ou não? Mas não conhecia a graça. Não conhecia a graça. Só os religiosos lê esse tipo de história e ficam escandalizados, porque não entendem a graça. Amém, irmãos? Davi adultera, Davi assassina um homem para encobrir seu pecado. O cenário dele era de causa ou não era? No Salmo ele diz, Senhor, os meus ossos foram todos quebrados, o meu pecado está diante de mim todo dia. Devolve-me a alegria da salvação. O pecado estava escondido dos homens, mas estava diante dele todos os dias. Ele era rei, mas dentro dele era um caos que ele nunca tinha vivido. Davi é confrontado, diz, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti? Pequei. Isso lá em Samuel. E lá em Salmo, depois de ter tudo isso acontecido, presta atenção, irmãos, Davi abre mão da glória de Deus para adquirir a graça de Deus, sim ou não? Irmãos, Natan diz, Davi, porque tu pecou,
A consequência é que o teu reino será tirado. Davi foi expulso pelo filho. Mas Davi nunca orou, Senhor, me devolve a glória. Senhor, me devolve o reino. Não. Davi falou, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Permita-me sentir novamente a alegria da tua salvação. Davi diz assim, meus amados, Senhor, me ensina os teus caminhos. Ele não se refere aos caminhos antes da queda, irmãos. Ele se refere a esse caminho depois do caos. Ele falou, Senhor, me revela o caminho da graça, que eu vou ensinar esse caminho aos transgressores. Amém? Romanos 9. Glória a Deus. Está acabando o tempo, 8:10. Deixa eu escolher aqui o versículo para a gente ganhar um tempinho. Versículo 29. Se tu tiver desejo, leia o capítulo de Romanos inteiro em casa, para tu não pensar que eu saí do contexto. Como também diz em Oséias, como Deus deixou registrado pelo profeta Oséias 750 a.C. Romanos 9, 25. Está gravado, tem prova. Eu vou assistir depois para vermos. Se eu fosse tu, eu assistia tudo de novo depois para ver se quem está certo e quem está errado. Vai que eu vim de novo, acende uma luz. Romanos 9, 25. Quem achou? Amém. Amém. Qual é o versículo? 25. Não me interrompam mais. Glória a Deus. Como também diz em Oséias, o profeta do Antigo Testamento. Chamarei meu povo. Agora levanta a mão. Não é manipulação, é só para tu entender. Ao que não era meu povo. Abaixa. E eu chamarei amada. Levanta a mão. A que não era amada. O caminho é inverso. Oséias profetizou sobre Cristo. A palavra habitando entre nós. O Salvador habitando entre nós. Ele profetizou que Deus chamaria de povo aqueles que não eram povo. Chamaria de amada a que não era amada. Amém? Conhecida como a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Para a gente encerrar, para a gente ir encerrando, perdão. Romanos 7. Romanos 7, alguns versículos, depois alguns do 8, e tu vai embora, salvo, feliz da vida. 8 e 10. Romanos 7, 14. O apóstolo Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei dada através de Moisés. O não matarás, o não adulterarás, o não roubarás, o não levantarás falso testemunho, não terás outra confiança além de mim. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, tu logo lembra da estátua. Não, mas não terás outra confiança além de mim. A idolatria dessa época, irmãos, ou a idolatria dessa época que tu conhece, ela é fichinha perto dessa. A idolatria dessa época agora é de intercessores que fazem alguns milagres. A idolatria dessa época eram deuses. Esse povo considerava deuses. Não é porque essa é mais leve que não seja idolatria, idolatria. O que eu quero dizer é que o Senhor falou, não tenha outra confiança além de mim. Se Cristo salva, é Ele que cura. Amém? Se Ele salva, se o João não salva, o João não cura. Se a Maria não salva, a Maria não cura.
O Filho salva e o Filho cura. Porque ao Filho foi dado toda a glória e toda a honra. Amém? Porque nós bem sabemos que a lei, ela é espiritual. Mas eu sou o apóstolo Paulo falando. Ele falou, eu sou carnal. Há um conflito de interesses. A lei é espiritual, porque a lei vem de Deus, é princípio de Deus. Agora eu sou carnal por causa da queda do Adão. Não teria como. Por isso que Deus falou que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O que a serpente fez para tu entender? Ele vai matar o diabo. Não vai matar o diabo. O diabo vai queimar eternamente no lago de fogo. O que o diabo fez, irmãos? Ele matou Adão e Eva? Ele tirou eles do paraíso? Não, quem tirou foi Deus. A vez que Deus expulsou eles. Deus expulsou por rancor ou por amor? Por amor. Vocês estão aprendendo? Como assim por amor? É que a Bíblia diz que nesse jardim tinha uma árvore. Aquela que fez com que eles caíssem. Agora, a árvore que fez com que eles fossem expulsos era a árvore da vida. Porque se eles comem daquela árvore da vida, eles estariam perdidos. Nós estaríamos perdidos eternamente. Amém, irmãos? A vez que Deus tira o homem por um período do jardim de delícias, para que depois o homem pudesse voltar para o jardim de delícias, na presença do Pai. Então, Paulo diz, existe um conflito de interesse. Ele diz, eu sou carnal, eu sou vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, faz de conta que tu estás falando contigo. Porque o que eu faço eu não aprovo, não concordo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Será que isso aconteceu na vida do Paulo e na minha, isso? Quantas vezes tu já não fez o que tu não queria e fez o que não queria? Quantas vezes agora já um salve, igual Paulo. E tu diz, eu vou fazer tal coisa, e tu se pega fazendo a outra coisa que tu reprovas. Versículo 16. E se eu faço o que eu não quero, eu concordo com a lei. Eu concordo que a lei é o quê? Boa. Se já salvo, volta e meia eu acabo pecando, eu concordo com a lei, que ela é boa. Ela faz com que a minha boca se cale e eu continue dependendo da graça de Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. Amém, irmãos? É religioso que não lida com o pecado. Deus lida muito bem com o pecado. Ele perdoa. Ele perdoa. Amém? Porque Ele sabe que a tua carne ainda não foi transformada. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que em mim habita. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ainda tem o Espírito. Na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Eu li tudo isso para chegar nisso. Tudo que eu li foi para dar contexto no versículo 24 e 25. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa condenação, dessa morte, dessa realidade do pecado?
dou graças a Deus que por Jesus Cristo, nosso Senhor, dou graças a Deus pelo envio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do... Ei, Paulo não diz eu peco com a carne. Ele falou, não, com a carne eu sirvo a lei do pecado. Sabe por que o pecado continua morando em ti? Para que a graça continue sobre ti. Amém, irmãos? Paulo diz, olha, com o espírito eu sirvo a Deus e com a carne eu peco. Não. Ele falou, a carne serve para que a lei da condenação continue. Para que a lei da graça permaneça até eu subir. Amém, irmãos? Fica de pé. Dá uma espreguiçada aí. Dentro de alguns minutos nós vamos orar por ti, se tu desejares essa noite. Vai ter até um louvor para tu ouvir daqui a pouquinho. No capítulo 8, ele diz assim, portanto agora eu entendi essas coisas, eu confessei que eu sou um miserável. Eu criei. Portanto agora nenhuma condenação não há para aqueles que estão em Cristo. Veja que ele não fala que não há mais pecados, não há mais o quê? Condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que creram que Ele se manifestou na tua vida em um cenário de caos. Nenhuma condenação há mais. Sim, precisamos agora saber lidar com o pecado. Vou repetir, não para que tu não sejas salvo, mas para que cativeiros não vão te cercando. Amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Calma lá, tu vai entender que andar na carne não é obras de pecado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, o quê? Livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo me livrou da condenação. Ele habita aqui. Mas se eu estou na lei de Cristo, na graça, Ele já não mais me mata. Versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, enviou Deus o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu prometo que vai encerrar. Gálatas 3. Gálatas 3. Paulo escreve uma carta ao povo da Galácia. E Paulo diz, ei, não andem na carne, andem no... Só que se tu for ver, esse povo, eles não estavam pecando. Sabe quem é que andava pecando? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto andava pecando. A igreja da Galácia queria se justificar através de obras. A igreja da Galácia queria se circuncidar, um item da lei de Moisés. Eles estavam em Cristo. Irmãos, andar no Espírito é quando o Espírito faz obra em ti, não tu faz obra em ti. Não tem a ver com pecar ou não pecar. Tem a ver com quem comanda. Então Paulo diz, Gálatas capítulo 3, versículo 1, ele chama eles de insensatos. No português tem umas palavras mais feias que insensato. Ó insensatos, ó sem entendimentos, ó burros. Gálatas. Quem é que vos enganou para não obedecerem à verdade? Eles não estavam pecando. Eles queriam cumprir um item da lei. Quem foi que vos fascinou a não permanecer na verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como
crucificado, preço, sacrifício. Eu só queria saber uma coisa de vocês, Paulo diz. Presta atenção. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém, irmãos? Não é obedecer o mandamento que me faz espiritual. O que me faz um homem espiritual está debaixo da graça. O que me faz um homem carnal? O que vai me condenar? Um homem da carne. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, aquele que nasce do Espírito é? Aquele que nasce da carne é? Nicodemos precisa nascer de novo, do Espírito. Amém, irmãos?